O Trilhas da Democracia dá continuidade à série de programas de análise da conjuntura política nesse período pré-eleições municipais, recebendo hoje a senadora da República pelo Partido dos Trabalhadores do Estado de Pernambuco, Tereza Leitão. Deixa eu convidá-la para entrar no palco. Seja muito bem-vinda, senadora. É um prazer recebê-la mais uma vez no Trilhas da Democracia. Obrigada, Marco. O prazer é todo meu, mais uma vez, estar debatendo com esse canal tão importante, que faz jus, eu podia dizer, ao nome do programa, Trilhas da Democracia. Compartilhando a condução do Trilhas nessa sua nova fase, o advogado, consultor, assessor jurídico do movimento sindical cultista, Normando Rodrigues. Seja muito bem-vindo, Normando. É um prazer recebê-lo mais uma vez na Obrigado, condução. Mondaini. Prazer e alegria toda minha, e ainda mais de estar dividindo o espaço com a senadora Tereza Leitão, marco importante no atual cenário que a gente tem, lutadora de décadas na construção de um governo mais justo, de uma sociedade mais igualitária. É uma honra estar aqui presente. Obrigada, Normando. Deixa eu inverter aqui. Senadora, eu começaria com uma pergunta ampla. Tempos atrás, um cientista político fez uma análise sobre os destinos do PT, afirmando que possivelmente o PT se transformaria num partido que disputaria sempre o governo federal, a presidência da República, mas que se enfraqueceria nas disputas regionais, locais, nos estados e municípios. Esse prognóstico desse cientista político foi feito antes do avanço, muito tempo antes do avanço da extrema-direita. E na semana passada, nós entrevistamos o ex-presidente nacional do PT, Ricardo Berzoini, ex-ministro do Trabalho, da Previdência, do governo Lula, ex-ministro do governo Dilma, 4 vezes deputado federal. E eu fiz uma pergunta sobre se não haveria um outro caminho, não haveria uma outra alternativa ao PT, não essa no enfrentamento ao bolsonarismo, no enfrentamento, no isolamento, na tentativa de isolamento à extrema-direita bolsonarista, se não haveria uma outra alternativa que não abrir mão de várias disputas. Tereza, a pergunta é a seguinte: esse cientista político, ele tinha razão, ele acertou no prognóstico, mesmo antes da ofensiva da extrema-direita bolsonarista? O PT está se tornando um partido que disputa o governo federal, mas que abre mão, em função das várias conjunturas, mas abre mão das disputas nos municípios e nos estados. Por favor, senadora. Veja, Marco, a realidade das alianças é uma resposta à conjuntura que a gente vive. O próprio governo do presidente Lula é um governo amplíssimo. Nós tivemos uma configuração para disputar o primeiro turno, ampliamos essa configuração de apoios para ganhar o segundo turno e ampliamos mais ainda na composição do governo, trazendo partidos como a União Brasil, que não nos apoiaram integralmente. Então, a conjuntura nos exige isso. O PT não tem uma tradição muito formada, historicamente, de frentes. Isso é coisa de uns tempos para cá. Muito por conta, primeiro, de ter o governo central. É a 5ª vez que o PT governa o Brasil. Então, isso nos leva também a ter um mínimo de generosidade, digamos assim, com os nossos aliados e não ficar com tudo de cabo a rabo. Esse é um aspecto mais da relação interna com os partidos do nosso campo.
é necessário abrir mão aqui, abrir mão ali, às vezes ter uma candidatura melhor do que a nossa, mais competitiva, de outro partido, que comunga com os mesmos ideais, né, políticos, com as mesmas diretrizes programáticas, então isso não vejo problema de ser feito. Tanto nas eleições estaduais, nós vamos ter esse mesmo debate em 26, e nas eleições municipais. Acho as eleições municipais muito mais difíceis de se fazer alianças, porque a realidade local, ela muitas vezes é diferente. O PT precisa sempre emitir deliberações de possibilidades de arcos de aliança e de impossibilidades, até de vetar algumas alianças nos municípios. E, às vezes, isso é difícil, por conta da cena municipal, que é muito ligada às realidades locais. E isso nos impõe, às vezes, exercícios muito grandes, né? de convencimento, de uma ação mais dura do partido. Temos dito e temos também trabalhado para isto, que essa eleição vai nos dar um leque maior de presença do PT e dos seus aliados. Se comenta muito que o PT não está disputando em capitais, né? Está disputando em algumas capitais, evidentemente, mas fazendo aliança em várias outras, e como também cidades grandes, cidades que têm segundo turno, cidades que influenciam a cena política estadual, visando uma grande aliança que vai precisar ser feita em 26. Sairemos dessa eleição fruto dessas conversas e dessas alianças locais, eu acho que maiores do que na eleição passada. E se a de 2016 foi difícil para o PT, a de 2020 ainda somou algumas dessas dificuldades depois do golpe sobre Dilma, né, e sobre nós todas. Mas agora eu acho que a gente amplia. E estamos fazendo um movimento que eu julgo importante, que é não fixar apenas nossas energias na disputa pelo Poder Executivo, nas disputas majoritárias, onde a gente tem chance, a gente está presente. Mas dá uma atenção muito especial às câmaras municipais. Ter uma rede de vereadores e vereadoras vai ser fundamental para o PT em 26. E acho que isso a gente tem feito com certa dificuldade aqui e acolá, mas com a compreensão também dos aliados. É a primeira eleição mais ampla que a gente vivencia com a federação, e isso, Marco, foi um grande desafio. Muitas vezes, Normando, os problemas de aliança surgem dentro da própria federação. A disputa por candidaturas, e você sabe que a federação atua como um partido. Então, foi um exercício, está sendo um exercício muito desafiador, por conta tanto do episódio, né, da vivência com as federações, quanto dessa necessidade de ampliarmos essa rede na base, que é o município. Então, Tereza, não condiz mais com a realidade uma crítica que era feita por vários políticos do campo, digamos, democrático, progressista, de que o PT, entre os quais o ex-governador, ex-ministro Ciro Gomes, de que o PT é um partido autoritário, fominha, que não aceita dividir espaços com aqueles que compõem o campo. Isso não condiz mais com a realidade. Não, isso é uma crítica, inclusive, muito azeda. Porque se você olhar o ciclo, né, o ciclo de alianças e de espaços que os partidos desta aliança ganharam legitimamente, mas porque estavam com o PT, quem era o PCdoB, um aliado histórico do PT, antes da eleição de Lula em 2022? O partido da UNE, um partido ideologicamente forte, leal aos princípios da democracia, mas com pouca inserção eleitoral. O PCdoB, pós esse período, tem uma bancada
nunca teve bancada grande, mas sempre teve bancada forte. Tem uma bancada de deputados federais, administrou o estado do Maranhão, administrou várias cidades. Sem uma força coletiva de um campo, isso não seria possível. O próprio PSB cresceu muito depois que nós conquistamos o governo em 22 e ampliamos essas alianças. O próprio PDT também, apesar de tapas e beijos, né, vivenciados conosco, mas esse campo ele tem crescido. O surgimento do PSOL, um aliado importante também, esse campo tem crescido. O PT usa a sua liderança onde tem força e onde pode usar, como qualquer um outro partido faz isso. Todos fazem isso nos territórios onde tem liderança. Agora, o importante é que façam isto, isso também serve para nós, façam isso não por um poder meramente pragmático, não o poder pelo poder, mas que a força desse poder ela venha também calcada em propostas, em estratégias, não para nos vencer ou disputarmos entre nós, mas para vencer e disputarmos com os nossos adversários. Alguns, inclusive, nossos inimigos. Inimigo de classe, inimigo de projeto, inimigo do que se entende como nação, inimigo do Brasil até. Então, acho que isso vale para todo mundo. Não vale só para o PT, não. Agora, claro, um partido que tem um presidente da República saído das suas hostes pela 5ª vez, tantos outros têm que olhar isso com respeito, como nós temos que olhar com muita responsabilidade. Não podemos ter salto alto, nem estar abafando as possibilidades de crescimento de nossos aliados. E eu acho que a gente verdadeiramente não tem feito isso. Passar a palavra para Normando. Por favor, Normando. Agora, senadora, ainda sobre a política de alianças. Vem do PSOL, especificamente no Rio de Janeiro, menos em São Paulo, que o PSOL tem a cabeça da chapa do município mais importante, né? Poucas décadas atrás, antes do boom do petróleo, era o 3º orçamento da República, né? O do município de São Paulo, era maior do que qualquer outro estado. Hoje já não é mais, mas ainda é o município mais relevante no cenário nacional. Vem do PSOL, particularmente no Rio de Janeiro, uma crítica de que o PT está usando a ameaça fascista como a direita usa o fantasma do comunismo, que ela seria justificativa para tudo, para uma aliança injustificável do ponto de vista da política de luta de classes, e particularmente a candidatura do professor Tarcísio, no Rio de Janeiro, faz essa crítica ao apoio do PT à candidatura do Eduardo Paes. No Rio e em São Paulo, né, em ambas, me parece que a ameaça fascista é muito presente, é muito concreta, né? A gente vê com possibilidades de vitória o Pablo Marçal ou o atual prefeito Nunes, aliado a Bolsonaro e à extrema-direita, para além do fascismo em si. E no Rio de Janeiro nós temos um candidato que é assumidamente fascista e que faz uma campanha de tom sombrio, de tom pesado, quase gótico, né, e ameaçador, que é o Ramagem, o delegado Ramagem. Me parece, olhando de longe, né, que essa não é a realidade do Nordeste e que, portanto, a política de alianças no Nordeste, particularmente em Recife e Olinda, poderia ser um tanto quanto mais criteriosa. Mas não estou fazendo uma crítica, eu gostaria mesmo de fazer uma provocação a respeito. E até me vi muito contemplado quando a senadora usou a expressão nossos inimigos, né, porque estão muito presentes e claramente presentes aqui, mas eu gostaria de uma consideração a respeito dessas forças, os inimigos, né, em Recife e Olinda. Muito bem. É o que eu disse também, Normando. A cena local, ela
influencia bastante. As relações políticas do município do Rio de Janeiro, as relações políticas do município de São Paulo, nos levaram a ter esse arco de aliança diferenciado. Em São Paulo, nós estamos apoiando Boulos, vamos levar Boulos para o segundo turno e vai ser uma campanha de vida ou morte. E a gente vai ganhar aquela eleição. No Rio, foi uma das alianças mais difíceis. Inclusive, o PT, assim como no Recife, almejava ter a vice, o candidato de Eduardo Paes, né? E houve, do próprio Eduardo Paes, e houve todo um contexto que já se comunica com 26, parecido com o que houve no Recife, onde não ficamos com a vice e tudo se comunica com 26, onde ambos os prefeitos tendem a ser candidatos a governador com o apoio do PT e apoiando Lula. Isso foi um fator que pesou bastante. Em relação a Recife e Olinda, nós também temos duas configurações diferentes, e eu incluiria até Jaboatão também, onde o nosso é o segundo maior colégio eleitoral, e onde o nosso candidato, Elias Gomes, ele conseguiu fazer um amplo leque de alianças, o vice dele, inclusive, é do MDB, né? E lida com dois candidatos bolsonaristas, o prefeito e a deputada Clarissa Tessio. Quem acompanha o Congresso sabe como é que Clarissa se comporta, inclusive está respondendo processos de instigação à violência no dia 8 de janeiro. Né? Então, o que houve? Em Olinda, o PSOL Rede tinha uma candidatura. Depois que a candidatura de Vinícius, do PT, se consolidou, o PCdoB tinha prevalência na federação, porque, pelos trâmites, não é? E pelo estatuto da federação, não teve uma candidatura que substituísse a ministra Luciana Santos. Luciana preferiu continuar no ministério, foi um debate interno que envolveu também o presidente Lula. Nós esperamos todo o prazo necessário para uma decisão do PCdoB, em não havendo, o próximo era o PT, que tinha já a pré-candidatura de Vinícius. Então, a candidatura de Vinícius, ela surge com uma força de dois tamanhos. Primeiro, a unidade interna do partido, a unidade interna do PT. Não teve disputa. Vinícius é o pré-candidato, era o pré-candidato. E depois a unidade interna da federação. Isso foi importante. Depois veio o PSB, que tinha uma pré-candidatura que nunca se declarou como pré-candidata, a deputada delegada Gleide Ângelo, mas que tinha uma força eleitoral grande, tem uma força eleitoral grande na cidade, mas veio conosco logo na primeira hora. Então, toda a esquerda veio com a nossa candidatura, a esquerda histórica de Olinda. Na última eleição de Renildo Calheiros, ele conseguiu fazer um leque de aliança imenso, que ia do PSOL ao PSDB. Depois isso foi se estreitando nas candidaturas subsequentes. Então, nós conseguimos unir e o PSOL, foi feito um debate com o PSOL, respeitamos o tempo interno da federação, PSOL-Rede. Havia uma tendência maior da Rede do que do PSOL, mas isso foi contornado com muita política, com muita tranquilidade, e hoje o PSOL está na nossa frente, no nosso arco, participando efetivamente. Efetivamente, o PSOL tem participação dos movimentos sindicais intensa em Olinda, o movimento da educação, eles têm participação na direção do sindicato, e foi um ganho para a candidatura de Vinícius. No Recife, isso não foi possível. O PSOL tem uma candidata, é uma candidata da federação, PSOL Rede, né? Apenas a federação, a UP também tem uma candidata, o PSTU também tem uma candidata, e o PT está apoiando o PSB. O PT e a federação, né? A federação, inclusive, ocupa a vaga de vice com o PCdoB, vaga que foi pleiteada por nós também. Então, foi muito o arcabouço local, né? Vamos ganhar a eleição no Recife, com toda certeza. Se não houver um tsunami, essa eleição vai ser vitoriosa no primeiro turno.
embora a candidata do PSOL esteja fazendo uma bela campanha. Ela é deputada estadual, né? Está fazendo uma campanha de muita proposição. As críticas são críticas políticas. Ninguém vê Dani Portela envolvida nas baixarias do candidato de Bolsonaro, de forma nenhuma, né? E isso é bom para a esquerda. Eu acho que isso é bom. Na eventualidade de um segundo turno, certamente Dani viria conosco. Não tenho dúvidas, dentro de um processo de construção e de crítica que ela vem fazendo na sua campanha. E em Olinda, como estamos todos juntos, né, eu acho que o grande desafio de Olinda é levar Vinícius para o segundo turno. O segundo turno em Olinda é um fato praticamente dado. A última pesquisa de hoje indica que a candidata do prefeito, que tem 8 anos de gestão, uma máquina azeitadíssima em seu favor, está com 23%. Você vê outras candidaturas das gestões ou o próprio gestor, geralmente isso dispara. Então, não vai ser uma campanha definida no primeiro turno, creio eu. Ainda faltam mais de 20 dias para o primeiro turno, mas pelo andar da carruagem, pela análise das pesquisas, estaremos no segundo turno, porque o segundo lugar está emboloado entre nós, entre a candidata do PL, que está com mais, um pouquinho mais parte técnica do que nós, e o candidato do PRTB, que já disputou em eleições passadas. Então, é uma eleição aberta, a eleição de Olinda. Por isso que essa unidade do nosso campo, ela joga muito favoravelmente a nós e à candidatura de Vinícius Castelo. Tereza. Oi. Sempre no campo da provocação e usando termos que já foram ditos aí, tanto por você quanto por Normando, eu queria falar da eleição de Olinda para depois voltar à eleição em Recife e até mesmo em Jaboatão, né? Que são 3 cidades muito importantes da região metropolitana do Recife. Só para quem não se encontra em Pernambuco, né, obrigado a saber das vicissitudes políticas, né, do Estado, Olinda passou por 16 anos de administração do PCdoB, 8 anos da ministra Luciana Santos, depois 8 anos do deputado Renildo Calheiros. Depois disso, houve uma derrota para o atual prefeito, chamado professor Lupércio, né? E houve, como a senadora disse, uma unidade, né, da Frente Popular, com o candidato do PT, e aí vem a provocação, né? Na costura política, né, o PCdoB não teria indicado um inimigo, e eu vou usar a terminologia marxista mesmo, né? Um inimigo de classe, né? Uma pessoa que até pouco tempo atuava no campo bolsonarista, um proprietário de 2 shopping centers, em Recife e em Olinda, e particularmente eu não me senti contemplado, né, com o discurso do próprio Vinícius, né, de que, quando do lançamento da candidatura, de que o vice indicado pelo PCdoB, que é um empresário, na verdade, representava esse compromisso da frente do PT com a diversidade, com a diferença, né? E que isso faria chegar a candidatura em outros espaços que o PT não consegue chegar, ou que a federação não consegue chegar. Tereza, como é que você explica essa chapa composta por Vinícius e pelo seu candidato a vice indicado pelo PCdoB, né? Ou, à medida em que entra, deixa de ser um inimigo e um adversário político, um inimigo político e um inimigo de classe? Por favor, Tereza.
Veja bem, Marco, o PCdoB, eu estou dizendo isso aqui porque já disse a eles e já disse também em outras entrevistas. O próprio Renildo me disse isso na conversa que tivemos sobre a candidatura de Vinícius e sobre a possibilidade que se concretizou do PCdoB indicar o vice. Porque o PV não tinha pleito de indicar o vice e nem o PSB tinha pleito de indicar o vice. Nós trabalhamos a possibilidade de que o vice fosse de fora da federação. Andamos, inclusive, namorando com o MDB, que estava meio ressabiado com o prefeito, mas depois terminou. Chegamos a conversar, inclusive, com os representantes do MDB na cidade, na tentativa, sim, de ampliar o vice para fora da federação, porque seria uma ampliação política, partidária, e que poderia também nos dar essa ampliação de votos. Né? Não foi possível. Nessa conversa com o Renildo, ele disse a mim que não tinha definido ainda o nome, que o debate seria feito. Eu sei que havia outros nomes também, sendo ou que pleiteavam, ou que tinham indicações internas, mas para nós ficou difícil intervir na escolha. Dissemos um pouco da nossa opinião no processo de debate, que isso podia trazer algum constrangimento na campanha, mas eu acredito que a forma como foi tratada tem inibido, talvez valendo a tese de Aureliana, né? Vice é vice. E aí não se está dando tanta força a essa indicação. Eu acho que a conversa que tivemos foi nesse sentido, de que a gente não ia interferir, porém, correríamos riscos de algum tipo de crítica e que essa crítica tinha que ser respondida pela campanha de maneira coletiva. O que a gente está vendo na campanha, até aqui, é que os efeitos dessa vice tão divergentes que seriam tão divergentes do que é a nossa candidatura, não têm aparecido. Talvez porque o impacto inicial tenha sido diluído na própria campanha. O vice, Celso Muniz, para você ficar mais admirado ainda, ele teve uma passagem pelo PT. Eu sei. Lá atrás, né? Na década de, acho que 2000, início de 2000, 2000 e pouco, chegando, inclusive, a ser candidato a vereador pelo Recife. Depois se desiludiu com o PT, saiu, foi para o MDB e foi candidato a prefeito de Olinda pelo MDB, ou pré-candidato. E aí, depois que veio para o PCdoB, numa articulação com o deputado Renildo Calheiros, se disse totalmente superado a defesa que ele fez de Bolsonaro, e fez, ele apoiou o Bolsonaro, né, na eleição passada, mas o PCdoB acolheu ele. E aí, para nós, é difícil dizer quem é que o PCdoB deve acolher ou não. Se acolheu, deve fazer o trabalho, não é, de reposicionamento. E o que a gente tem colocado no debate político com a cidade é que estamos apresentando um programa de governo para ser executado pelo governo, coordenado, evidentemente, pelo prefeito que será eleito, e com os demais atores políticos que configuram essa composição no primeiro turno, que pode vir a ser ampliada no segundo turno. A prevalência não será do empresário que é vice, de forma nenhuma. A prevalência será do programa de governo, alinhado com as diretrizes da Frente Popular, alinhados com as diretrizes do nosso governo federal, que tem tido muita dificuldade de implementar as políticas no município de Olinda, porque o prefeito não quer. O prefeito é muito cioso do seu grupo, né, quase que familiar. É muito cioso, é muito fechado. Olha que ele tem um apoio amplo e a gente não vê essas lideranças dando as cartas no governo de Lupécio. Ele tem apoio da governadora, ele tem apoio do ministro Silvio Costa, filho, ele tem apoio do ministro André de Paula, ele tem apoio da ex-deputada Marília Reis, ele tem apoio
do deputado Augusto Coutinho, tudo base do governo Lula. E ele nega Lula. O prefeito Lupécio nega Lula, nega a minha presença na cidade. Eu fui majoritária na cidade sem ele me apoiar. Eu fui majoritária na cidade com apoio da minha base política. Eu sou de Olinda também, voto em Olinda. Fui candidata a prefeita em Olinda. Sempre tive muito voto para deputada em Olinda. Mas eu não pude contribuir na medida que eu queria com a prefeitura, porque as políticas do governo Lula não conseguem chegar. Então, isso que a gente está dizendo para a população, entendeu, Marcos? Que eu acho que isso, Marco, eu acho que isso que é o principal. Eu acho que isso é o principal, é a população saber que vai ter um condutor desse processo, um líder desse processo, que não vai ser autoritário de liderar e de governar sozinho, mas vai ter uma diretriz, que é o programa de governo, que não foi feito por empresários. Dialogamos com o CDL, claro, todos os candidatos são chamados para dialogar com o Clube de Diretores Lojistas, que em Olinda precisa de muito apoio, de muito incentivo de gestão. Dialogamos com um roteiro ou com perfis de empresários, sim, mas muito poucos. Em Olinda, essa categoria ela é muito fraca. Olinda é uma cidade que carece muito desse tipo de desenvolvimento. Então, nós estamos investindo no nosso programa de governo, nas políticas públicas, na condição de Olinda ser uma cidade patrimônio e de não merecer essa atenção da atual gestão, na condição de Olinda ser uma cidade cultural e não merecer essa atenção da atual gestão, nas periferias abandonadas. Então, isso dá força ao nosso programa e eu acho que diminui esse inicial constrangimento de um candidato que apoiou o Bolsonaro e de um candidato que é empresário, porque hoje, na verdade, ele está no PCdoB. Então, o PCdoB precisa, né, fazer a cartilha, que acredito que já fez, né, de como ele deve se conduzir na gestão, que vai ser uma gestão ampla. Sem contar o que você falou, o PCdoB tem 16 anos de gestão. Perdeu 2 eleições. Perdeu 16, quando o alerta foi dado, e eles não quiseram apoiar uma candidatura do PT. Fui eu a candidata, mas poderia ter sido outro, poderia ter sido Paulo Valença, por exemplo, que foi 8 anos vice-prefeito de Luciana. O alerta piscou, mas não houve consenso, né? Saímos com 2 candidaturas do campo. E em 2020, que perdemos a eleição em Olinda com João Paulo, ex-prefeito do Recife, que estava no PCdoB. A vice que era do PT. Então, a gente precisa estar muito alerta para isso e acho que essa leitura o PCdoB fez corretamente. Corretamente, de maneira também proativa e colegiada. Na hora que eles não tiveram um nome competitivo para apresentar, esse nome é de Luciana. Na hora que pesou mais estrategicamente a presença de Luciana, a permanência de Luciana no Ministério, eles imediatamente abraçaram e aceitaram a candidatura do PT, a candidatura de Vinícius. E estão contribuindo bastante na campanha. Então, acho que isso a gente vai, no decorrer da campanha e na possibilidade de um governo coordenado pelo PT, a gente vai, sem sombra de dúvida, conseguir superar. Normando, você com a palavra. Só uma outra provocação, saindo um pouco do tema, mas eu queria tocar num ponto que tem sido muito explorado pela direita, particularmente pela extrema-direita, né, e que a mídia vem dando muita atenção, não que não tenha conteúdo para isso, mas é a forma como é colocada, já há um ano. Um ano atrás estava muito claro que a questão da violência urbana ia ser muito explorada pela direita e os grandes jornais, toda a mídia hegemônica, né, plantavam as sementes desse debate. E hoje é o debate central nos grandes centros, né? É o debate que conduz às disputas eleitorais. Muito da campanha de São Paulo
vai ser determinada, provavelmente no segundo turno, pela forma que for encarado o debate da violência urbana. E essa é uma pauta que, ao contrário da verdade, acompanho, né, a política do PT há 40 anos, ao contrário do que diz a mídia, a esquerda tem proposições, a esquerda tem posicionamentos, mas é sempre apresentado como um tema que é o calcanhar de Aquiles da esquerda e é explorado como se fosse em verdade. Como é que se dá essa repercussão, né, na grande Recife, do problema da violência urbana e o seu reflexo agora nas eleições municipais? É grande, Normando, é muito grande porque os dados são apreensivos. Os dados da violência urbana são dados que desafiam qualquer gestor. É o debate que o PT vem fazendo e tem pedido, inclusive, aos nossos candidatos e aos nossos aliados da região metropolitana. Nós temos 2 candidatos fortes e aliados também que tratem isso, primeiro, com muita sinceridade em relação a que o município não pode cair no conto da sereia de estar apresentando propostas mirabolantes que não vai poder exercer. Segurança pública é uma política articulada e o prefeito tem que se colocar à disposição e com prioridade ao diálogo com os estados ou com os governadores e governadoras e com o governo federal, que vem tentando trabalhar isso, né, dentro do PRONASSE e de outras políticas. Tem focos dessa política que cabe ao município tratar, sim. Primeiro, a Guarda Municipal. Qual é o papel da Guarda Municipal? E o grande debate que se faz, e que muitos prefeitos já se colocaram antecipadamente sobre isso, é: a Guarda Municipal é para ser armada ou não é para ser armada? É um debate limitado isso. A gente precisa saber, porque a Guarda Municipal, essa sim, é ligada diretamente à Prefeitura. É a Prefeitura que tem sobre ela a gestão, as propostas e os encaminhamentos do dia a dia. Segundo, os focos dessa violência urbana. Que focos são esses? Mulheres, feminicídio ampliado, né? E mulheres que têm rosto e que têm cor. São mulheres pobres e negras, moradoras da periferia. A violência policial é outro foco, que é praticada no território dos municípios pelas polícias estaduais. Polícia Civil e Polícia Militar. É braba essa violência, notadamente na periferia. E terceiro foco, que tem que ser conjugado com outras políticas, é a juventude. Eu acho que há 10 anos, onde eu era deputada estadual, nós fizemos uma frente parlamentar sobre o assassinato da juventude negra, e o grande problema era que nome a gente ia dar a isso. Chegamos à conclusão que era genocídio mesmo. E a juventude que estava morrendo era a juventude negra, moradora da periferia. Então, quando a polícia vai, com toda a sua violência, ela tem alvos. Isso precisa ser tratado no âmbito dos direitos humanos, no âmbito da educação, na ampliação de jornadas para que o adolescente fique na escola por mais tempo, na proteção de uma estrutura, não é, governamental, nas políticas de emprego e renda. Então, a diferença nossa é que a direita e a extrema-direita trata a violência como um caso de polícia para exterminar. É combater a violência com mais violência cada vez mais exorbitante. E nós encaramos como uma coisa mais estrutural do sistema, mas que também temos que intervir nesse sistema, conjugando a segurança com outras políticas públicas. Uma coisa simples e que já está provada por pesquisas. Uma cidade bem iluminada coíbe a violência. Uma cidade com ambientes coletivos de convivência, onde a Guarda Municipal deve ir para ver se está tudo ok, um joguinho de dominó, que é muito comum
lá no nosso estado, né? Uma brincadeira com as crianças, um simples bate-papo nesses ambientes, nas praças, nas chamadas academias da cidade. Tudo isso são fatores que, a médio prazo, interferem positivamente no combate à violência. Eu tenho receio que essa pauta ela seja apreendida por alguns candidatos, até porque a pressão é imensa sobre isso, como uma pauta meramente municipal, que ela não é. Então, a direita se vangloria disto porque tem uma solução, primeiro, uma solução cruel, uma solução desumana, né? E segundo, porque lida com esse imaginário de insegurança que é construído porque a realidade é de insegurança. Então, é uma das políticas, Normando, que eu considero um dos debates mais sensíveis nesta eleição. Para todo mundo, para o Brasil inteiro, né? Os índices nos preocupam bastante. Mas acho que se a gente fizer o traçado, e mais que isso, ao assumir a gestão, executar esse traçado com maestria, a gente vai conseguir diminuir esses índices. Tereza, a gente está entrando na reta final do programa e eu queria falar agora do Recife. Diferentemente da cidade do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, o Partido dos Trabalhadores teve à frente da administração do Recife duas vezes com João Paulo, que já foi citado aqui, uma vez com o João da Costa, na sequência, 3 mandatos do PSB, com Geraldo Júlio e agora com João Campos, que nas pesquisas desponta com 75% de consenso, e será muito difícil não vencer logo no primeiro turno. Mas a pergunta que eu te faço, senadora, primeiro, o que explica essa longevidade? Todas as administrações do Recife no século XXI tiveram nesse campo PT, PSB. O que explica isso? E, de outro lado, né, apesar de saber que o PSB apoia o candidato do PT, seja em Olinda, seja em Jaboatão, dos Guararapes, o PT não teria aberto mão dessa disputa no Recife, né? E essa abertura de mão da disputa no Recife não pavimenta o caminho para que a família Campos volte a ocupar o Palácio das Princesas, o governo do estado de Pernambuco, tendo em vista a força do atual prefeito e, na verdade, a força da memória de Eduardo Campos. E, nesse sentido, o PT não estaria se tornando um partido subalterno na cidade do Recife? Por favor, Tereza. Primeiro, eu acho que essa força ela vem da tradição da Frente Popular do Recife, com Arraiz e Pelópio da Silveira. É sempre bom relembrar esses dois personagens. No Recife, às vezes as memórias são curtas, né? Importantíssimo isso. Depois, Joaquim ganhou, né? Depois a gente teve também prefeitos biônicos, e depois, no tempo da redemocratização para cá, o PT sempre disputou. Essa é a primeira eleição que o PT não disputa. Em 2000, disputou e ganhou para um prefeito que estava sentado na cadeira. Ganhamos com João Paulo. Em 2004, João Paulo foi reeleito no primeiro turno com um amplo espaço de aprovação. Em 2008, o próprio João Paulo indicou seu sucessor, com a força política que ele tinha naquele momento. E o sucessor governou. Em 2012, foi a lambança do PT, Marco. Nós perdemos para nós mesmos. O prefeito estava sentado na cadeira e não se admitiu que ele fosse candidato à reeleição.
Ele participou de uma prévia, ganhou a prévia, não se aceitou a prévia, e enquanto vinha um processo de nova prévia, dessa vez acompanhada pela direção nacional, os aliados também começaram a se mexer, vendo a fragilidade do PT, e veio uma intervenção. Essa intervenção colocou as duas maiores lideranças do PT naquele momento na disputa, um para prefeito e outro para vice. Humberto, candidato a prefeito, e João Paulo, candidato a vice. E mesmo assim perdemos para um desconhecido que foi eleito pela força de Eduardo Campos, que era governador e bastante bem avaliado, muito bem avaliado, que foi Geraldo Júlio. Geraldo Júlio fez a segunda gestão disputando com o PT. O PT levou a eleição para o segundo turno, né? Em 18, né? Não, em 16. Em 16, o PT, com João Paulo, levou a eleição para o segundo turno. Perdemos no segundo turno. Em 20, o PT disputou de novo com o PSB. Marília pelo PT e João Campos pelo PSB. E novamente levamos a eleição para o segundo turno. Por que é que eu estou dizendo isso? Para poder a gente saber que o PT tem força no Recife. Qual é o nosso problema? Que aí é um problema interno nosso. Como usar essa força? Aí o que houve de 20 para 24? Uma eleição em 22. E essa eleição de 22 reaproximou o PSB do PT. Foi uma eleição ruim para o PSB em 22. O PSB perdeu o governo do Estado depois de 16 anos de gestão. Da chapa, só quem fui eleita fui eu, que sou da onde? Do PT. É evidente que o PSB me apoiou. Os prefeitos do PSB vestiram a camisa, fizeram campanha e tudo. Mas a senhora é senadora do Lula, não podia deixar de ter vencido. Também tem esse componente bastante importante. Eu nunca neguei a campanha. Ele dizia, a senadora do meu coração, né? Sem sombra de dúvidas. Eu me comporto assim até hoje. Pois bem, então, essa eleição de 22, que enfraqueceu o PSB, mas ele soube trabalhar nessa fraqueza uma reaproximação conosco, a partir de um compromisso com o presidente Lula. O PSB apoiou Lula em 22. Apoiou Lula em Pernambuco, apoiou Lula no Brasil inteiro. Compõe o governo, tem a vice do presidente Lula com Geraldo Alckmin. Então, todos esses fatores, eles influenciaram para uma reaproximação depois daquela campanha tão acirrada de 2020. A própria Marília, que saiu do PT, hoje é a presidente estadual do Solidariedade, se reaproximou de João Campos e do PSB nessas eleições municipais. Então, isso foi mediado, a meu ver, pela conjuntura nacional. Não foi a falta de força do PT no Recife. Foi a falta também de uma estratégia que pudesse ter uma candidatura própria, e a gente não teve. Por quê? Porque estamos no governo. Desde o primeiro momento, a aliança com o PSB foi selada. Passamos a reivindicar a vice, sim. Passamos a reivindicar a vice pela nossa força na cidade, pelos quadros que nós tínhamos a oferecer, pelo processo vindouro, evidentemente, não vamos negar isto, não é? Mas, sobretudo, porque isso poderia simbolizar no Recife, que é a principal capital onde o PSB disputa, porque Pernambuco é um estado matriz do PSB no cenário nacional, significaria a mesma aliança nacional invertida. PT e PSB, PSB e PT. Argumentamos até onde pudemos, até o presidente Lula ter a conversa final com o prefeito do Recife. Isso vai nos tirar da campanha? Não, de forma nenhuma. A tese da aliança com o prefeito já estava firmada antes da decisão de termos ou não termos a vice. A gente fica triste? Fica. É evidente, quem é que não fica, podendo ser o vice de uma capital como Recife, capital que nós já governamos por 3 vezes. Mas a conjuntura e o contexto
nos levou a esse desenho. Política é força, mas política também é gestos, né? Então, esses dois componentes atuaram fortemente para a gente ter essa configuração, que eu sei que será uma configuração vitoriosa. E, para completar, houve também, dentro da federação, uma dissidência, porque o vice é do PCdoB. Então, não dava para a gente esticar a corda mais do que a gente esticou, Marco. A gente esticou muito a corda. Não dava para a gente esticar mais. Então, estamos focados agora na reeleição do prefeito, que acho que vai se consolidar, na eleição da nossa bancada. Nós temos 3 vereadores, temos pretensões de ampliar, pretensões e condições de ampliar essa bancada, dessa bancada e de dar consequência ao diálogo nacional. Nós temos que dar essa consequência ao diálogo nacional. Em 26, por exemplo, caso o prefeito vá mesmo para a chapa majoritária como candidato a governador, o PT tem que ser protagonista disto. O PT precisa estar nessa chapa de maneira destacada. O apoio a Lula, que já está compromissado, né, acertado pelo prefeito com o presidente, é importantíssimo. Mas para Lula também é importante ter o PT como protagonista na eleição estadual, como teve nessa agora que passou. A candidata da Frente Popular ao Senado não era eu, era André de Paula. Foi um exercício grande para o PT ficar com essa vaga. A vaga que estava reservada ao PT, antecipadamente, era a vaga de vice. Então, houve todo um contexto de debate que foi importante, tanto para o PT como para o PSB, a convergência que houve nesse processo, que a gente espera que essa eleição do Recife nos ajude a dar continuidade a esta aliança para ela chegar mais forte ainda em 2026. Normando, por favor, um último comentário e uma ultimíssima pergunta à senadora. A gente está chegando ao fim do programa. Não, de forma bem curta, senadora. Parte do que eu vinha pensando, a senhora já abordou, da projeção da eleição municipal para 26, mas tem nessa arquitetura um aspecto delicado, que é a relação recém-restaurada, né, entre Marília e João Campos, né? Como se projeta essa relação de uma nova costura no cenário das eleições de 26 e as pretensões para governo do Estado e, eventualmente, para a relação de alianças para a reeleição de Lula? Olha, tudo ainda está no campo, Normando, das conjecturas, né? Há um movimento de que João Campos, pela liderança que assumiu na prefeitura, possa vir a ser o candidato a prefeito, né? Isso pode levar todos da aliança a endossarem e apoiarem esta candidatura, inclusive Marília, que já foi pré-candidata a governadora em 18 pelo PT, não vingou justamente por conta da necessidade de termos o PSB apoiando Fernando Haddad, lembram disso, né? Com Lula preso, né? Marília foi candidata a deputada federal pelo PT e se elegeu, foi a mais votada, né, do partido, e é um personagem político importante. Não acredito que Marília vá parar sua carreira política de forma nenhuma. O comportamento dela nessas eleições está sendo muito participativo, tanto em palanques, onde nós estamos também, onde o PSB está também. Em Olinda, ela está apoiando outra candidata, ela está apoiando a candidata do prefeito, até porque o Solidariedade participa do governo, mas em Jaboatão, ela está apoiando o nosso candidato. Em Serra Talhada, ela está apoiando a nossa candidata. E também porque o Solidariedade tem candidaturas próprias. Então, Marília está pavimentando, sim, o seu retorno, né, à política. Ela é jovem, ela tem liderança, tem base. Então, eu acho que é um personagem que precisa ser considerado, sem sombras de dúvidas. Assim como nós também, do PT.
né? Nós temos um senador da República cujo mandato se expira em 26. E nós vamos precisar de senadores da República bastante alinhados com o projeto do presidente Lula, tanto para ganhar a eleição, como para dar sustentação a esse projeto no Senado. Vocês estão vendo as investidas, né, que o bolsonarismo faz nas duas casas legislativas. No Senado com menos ênfase, justamente porque a bancada é maior. É uma ligeira diferença, mas nós temos diferença, sim, para sustentar muita coisa no Senado, como temos sustentado. Então, esse contexto, eu acho que pós-eleição é que ele vai começar a ser trabalhado. A força de cada um, evidentemente, vai ser pesada, mas eu espero que seja pesado, sobretudo, a importância estratégica das eleições de 26. A disputa que houve em 22, melhor dizendo, ela não se encerrou. Bolsonaro está inelegível. Eu espero que daqui para lá o processo seja ainda mais agudo contra ele, pelos crimes que ele cometeu, mas o bolsonarismo resiste. Enfraquecido mais do que antes, sim. As movimentações, as candidaturas estão mostrando que ele está mais enfraquecido. Mas a gente não deve desdenhar de um adversário com esse porte, essa audácia com que a extrema-direita se comporta no Brasil. Então, preparar esse caminho é fundamental para a gente ganhar 26 com força eleitoral e com força política, para continuar nas trilhas da democracia. Senadora Tereza Leitão, do Partido dos Trabalhadores de Pernambuco, a senadora do Lula, é sempre um prazer dialogar, ouvi-la, senadora, no Trilhas da Democracia. Muito obrigado, Normando. Até a próxima semana, que terá a participação do deputado federal do PSOL do Rio de Janeiro, Chico Alencar, e em questão a conjuntura política que precede as eleições municipais no Rio de Janeiro. Tereza, suas ultimíssimas palavras à guisa de conclusão, por favor. Só agradecer o convite para mais uma vez participar desse programa, agradecer a você, agradecer a Normando, provocações muito bem pontuadas. Eu acho que é uma eleição que a gente não pode ficar no mais em cima do muro, né, dadas as circunstâncias, e o programa, com esse leque de entrevistas que eu vi na divulgação, ele tende a contribuir bastante, né, com as escolhas do eleitorado, com as posições para o debate e com a defesa intransigente da democracia no nosso país. Eleição passa, mas ela é um fator preponderante para a consolidação da democracia no Brasil. Obrigada, gente. Muito obrigado, senador. Um grande abraço, Marco. Com as palavras conclusivas da senadora Tereza Leitão, com a fala de Normando, o Trilhas da Democracia fica por aqui. Até a próxima semana. Até lá. Até.